Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o empresário Flávio Amari. Nascido em Sorocaba no dia 31 de agosto de 1970, Flávio Augusto Aires Amari é casado com Isabel Cristina Montoro Amari e pai de Amanda, Rodrigo e Pietra. Filho de Renato Falvel Amari, ex-prefeito de Sorocaba por 8 anos, ex-deputado federal e estadual, e da professora Regina Maria Aires Amari, Flávio Amari é graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Economia pela FGV. Atua no segmento imobiliário e também como professor convidado do curso de MBA em Gestão Imobiliária da FAAP, ESPM e UBS. Deu aula também na Uniso para o mesmo curso. Flávio Amari é atualmente vice-presidente e diretor regional do Secov em Sorocaba. Flávio, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Eu agradeço o convite, vai ser um prazer participar com vocês, Fernando. Muito bem, Flávio. A gente sempre começa o programa falando um pouco da pessoa, que está sendo entrevistada. Mas antes de começar, eu gostaria só que, para podermos já começar esse bate-papo, que você explicasse ao nosso telespectador o que é o Secov. O Secov é um sindicato patronal, foi fundado em 1946, no início do processo sindical brasileiro. É o maior hoje da América Latina, ele é de âmbito estadual, representa 100 mil empresas e mais de 40 mil condomínios no estado de São Paulo, como disse, é o maior. E tem várias áreas de atuação, ele representa as incorporadoras, os loteadores, as imobiliárias, administradoras de condomínios, enfim, uma cadeia imobiliária de maneira bastante ampla. E nós temos o presidente em São Paulo, estadual, temos um escritório regional em 8 cidades do estado e o meu cargo, além de ser diretor regional de Sorocaba, é também vice-presidente do interior. Então ficam sob minha responsabilidade essas 8 regionais que nós temos no estado de São Paulo, representando em cada uma dessas cidades todos esses segmentos da área imobiliária. E entre outras finalidades, inclusive até de reunir todo esse segmento, quais outras finalidades do Secov também? O mais importante é disseminar o conhecimento, é buscar ensinar as pessoas com palestras, seminários. Nós temos várias atividades para condomínios, com parcerias com Secretaria de Segurança Pública, com palestras da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, porque a gente consegue trazer todos os síndicos, por exemplo, e discutir assuntos pertinentes como drogas em condomínios, assaltos. Então, nós temos uma parceria bastante grande com a polícia, com os condomínios, reciclagem, sustentabilidade, responsabilidade civil do síndico, também na área das incorporações, discussão de leis, conversando com as pessoas para discutir qual o melhor encaminhamento de uma proposta de lei, monitorar as leis em todos os estágios, em todos os entes federativos, para que a gente possa sempre dar a nossa contribuição do que nós acreditamos que seja o melhor. Enfim, são várias ações que nós praticamos voltadas nessa de intercâmbio de informações e união, às vezes até de concorrentes numa mesma mesa, mas com o objetivo final, que é ter um ambiente de negócios melhor no futuro para todos nós. Hoje existe, por tudo isso que você colocou e por toda essa representatividade que é o Secov, existe a cidade perfeita? Eu acho que a gente busca sempre elas e a gente busca até com intercâmbios internacionais. O Secov tem relações, por exemplo, com uma entidade que é o ULI, Urban Land Institute, que é um instituto americano, que discute muito urbanismo. Eu participei nos últimos anos de congressos mundiais desse ULI, o último foi em Chicago, o próximo agora vai ser em Nova York, e a gente discute exemplos de cidades bem-sucedidas no mundo e cidades que não tiveram tanto sucesso assim. Até para que a gente possa ter subsídio para trazer conhecimentos de outros pontos, não do Brasil, mas do mundo, para a nossa cidade, ou seja, do macro para o micro. Além também de fazer congressos em outras regiões do mundo,
através de outras entidades também co-irmãs do Secov, buscando, através de visitas técnicas às cidades, a empreendimentos, também trazer conhecimentos para cá, seja do mundo asiático, do mundo europeu, ou até do africano e até do americano. Vocês fazem uma mescla, normalmente, de tudo que acontece na cidade como um modelo, uma experiência para trazer, por exemplo, para o Brasil, que é considerado um terceiro mundo, ainda está em desenvolvimento, vem crescendo, ainda não da maneira como a gente espera que crescesse, mas que vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Existe aquele modelo específico, aqueles modelos que vocês buscam? Eu acredito que nós temos que conhecer o mundo, mas encontrar o nosso modelo. Certo. Então, eu vou fazer uma apresentação na próxima semana do mercado imobiliário na Noruega e na Dinamarca. Eu estive num congresso lá, visitei empreendimentos, a realidade urbanística do mercado imobiliário de lá, e vou trazer esse conhecimento para os nossos pares. Outro grupo foi para uma outra região do mundo e vai trazer esses conhecimentos. E essa troca que é importante, Fernando. A gente não pode copiar o modelo asiático em Sorocaba, porque não funciona, e nem copiar o modelo europeu e nem o americano. Nós temos que encontrar o nosso modelo, e eu não diria nem brasileiro, eu diria sorocabano, porque cada cidade tem a sua cultura, tem a sua característica, tem o seu povo, tem as suas projeções, tem a sua forma como foi o crescimento nos últimos anos. Então, nós temos que buscar, através de bons e maus exemplos do mundo, encontrar o nosso modelo ideal. E mesmo assim, o modelo ideal para mim talvez seja diferente do que é para você. Então, no processo democrático é importante que a gente coloque todas as suas opiniões, porque todo mundo quer uma coisa só, eu acredito, que é uma cidade melhor, com mais qualidade de vida, com mais segurança, com mais mobilidade urbana, mas a gente tem que encontrar o que é o melhor para todos. E nessa discussão democrática que a gente consegue encontrar esse caminho para a nossa cidade, diferente do que é de Hong Kong, ou do que é em Nova York, ou do que é em Paris. Não podemos trazer o exemplo só de uma cidade e copiar para nós. Nós temos que encontrar o nosso modelo ideal de crescimento. As realidades são diferentes, né? Até mesmo dentro do próprio país, dentro do próprio estado, as realidades mudam muito. E no Brasil, a gente sempre fala muito de Curitiba como cidade modelo, cidade de referência para tudo que se faz, em especial na questão da mobilidade urbana, na questão da sustentabilidade. Curitiba é, de fato mesmo, sempre esta referência? Eu fui conhecer Curitiba, também fui conhecer Bogotá, porque também dizem bastante de Bogotá, fui conhecer algumas outras cidades do mundo. Eu acho que tem coisas boas em Curitiba, sim, não dá para dizer que não, mas ela parece que não evoluiu na mesma velocidade que se esperava. Ela teve um bom projeto lá para trás, mas também encontra problemas. Não sou especialista em Curitiba para dizer, mas nós não podemos dizer que Curitiba é o modelo ideal. O modelo ideal é o que atende a população, que atende ao nosso desenho geográfico. Eu costumo dizer que bicicleta funciona muito bem na Dinamarca porque é plana. E talvez não funcione tão bem em Amsterdã. E talvez não funcione tão bem em Sorocaba, que não tem um território, uma topografia que deva ser as pessoas usar ciclovias para ir trabalhar. A gente vê a ciclovia sendo usada, por exemplo, mas para as pessoas se divertirem no final de semana e muito pouco para trabalhar. Então, se a gente tivesse uma topografia dinamarquesa de Copenhague ou holandesa, melhor não falar muito de Holanda, não aconteceu o jogo ainda aqui para nós, né? Mas a topografia de Amsterdã, lá funciona a bicicleta. Aqui eu não vejo assim. Então, nós temos que encontrar um modelo de mobilidade que seja ideal para a nossa cidade, que não necessariamente é a ciclovia. Falam até na questão da bicicleta elétrica. Talvez até fosse. Eu acho que nós não podemos fechar o momento de discussão de mobilidade, tem que abrir o leque das opções. Talvez até seja uma opção. Sim. Mas precisa ver se atende muito bem o projeto da nossa cidade. Não é? Vamos falar disso daqui a pouco, que a gente vai abordar o aspecto do plano diretor. O Flávio vem trabalhando em cima, como representante do Secov também vem discutindo de perto, e tem alguns senões aí que você leva em consideração, né, Flávio? Mas antes de a gente entrar então nessa discussão, é claro que eu vou trazer um pouco da história do Flávio Amari para vocês também. Até porque, se todos conhecem, ou se alguns conhecem, agora todos poderão conhecer, né? Porque o Flávio Amari é filho do Renato Amari. Hoje se discute a questão do plano diretor em Sorocaba. O Renato Amari, quando prefeito, já no segundo mandato, em 2004, foi discutido, foi aprovado o plano diretor, que ele deve ser sempre discutido a cada 10 anos, né? O Estatuto das Cidades, que é uma legislação de 2001, fez com que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes apresentassem em 5 anos de 2001
o seu plano diretor Sim. e que ele fosse revisto a cada 10 anos. Essa é a legislação do Estatuto da Cidade. E nós obedecemos isso. Tanto é que em 2004 houve toda essa discussão, foi aprovado, e agora em 2014, 10 anos depois, se discute novamente toda essa questão, e é uma discussão bastante ampla. Não se pode chegar e se resolver uma ação tão importante como esta para a cidade numa tacada só, né? Você precisa ter muito mais discussão. Mas Flávio, você é nascido em Sorocaba, como foi chegar até onde você hoje está? Você pensava em ser administrador de empresa? Está tão envolvido hoje assim, economicamente? Não tão envolvido, talvez pelas minhas atividades e tudo mais, mas sempre quis fazer o que eu faço. Nunca tive dúvida profissional, nunca tive dúvida dos meus encaminhamentos nos estudos. Mas a vida vai abrindo algumas portas e cada um tem que estar preparado, tem que se preparar para avançar em cada uma delas. E eu tenho traçado esse caminho. Sua mãe era ferrenha educadora, pegava no pé de vocês ou não? Minha mãe foi sempre muito educada, nunca pegando no pé. Minha mãe sempre educou a gente com muita liberdade e com responsabilidade. E eu acho que isso é muito importante. E eu tive um ensinamento muito equilibrado, tanto do meu pai numa área da minha vida pessoal, quanto da minha mãe. Então o equilíbrio dos dois também foi muito importante no processo educacional de cada um de nós três, que somos os 3 filhos. Seu pai é graduado em Direito, formou-se em advogado também, você buscou ser administrador de empresa. Havia pensado na possibilidade também de estudar Direito? Eu sempre tenho, ainda não descartei a ideia de um dia ainda buscar. Eu acho que a faculdade de Direito é uma faculdade muito ampla e ela enriquece muito o ser humano em conhecimento. Eu ainda não descartei essa possibilidade. Quem sabe um dia eu ainda tenho essa oportunidade de cursar essa faculdade. Você é filho único ou não? Não, tenho 2 irmãs. A Cláudia com 3 anos a menos e minha irmã Viviane com 10 a menos. Pois é, Flávio, você assumiu os negócios do seu pai, a Renato Amari Empreendimentos. É verdade. Você pegou uma responsabilidade grande aí, depois que seu pai começou a migrar os caminhos da política lá no começo da década de 90, um dos fundadores na ocasião do PSDB, foi deputado estadual, depois se tornou prefeito, a partir de 96, 97 foi o primeiro ano do mandato dele. E aí viu-se Sorocaba aparecendo na capital paulista. Porque antes você falava na palavra Sorocaba, o nome Sorocaba, as pessoas não conheciam na capital paulista, achavam o nome até curioso, um nome diferente, engraçado até. Porque as pessoas conheciam mais São Roque, conheciam mais Itu, mas Sorocaba era uma senhora desconhecida. Seu pai foi um dos prefeitos, né, o prefeito que fez com que Sorocaba se tornasse conhecida. Como que foi você, nesta ocasião, acompanhar todo esse processo, tendo seu pai como prefeito, você ainda possivelmente estudando, procurando cuidar dos negócios do seu pai, até você assumir de fato esta responsabilidade? Renato, meu pai, ele conseguiu e consegue construir uma equipe de trabalho. Ele é bastante controlador, mas ao mesmo tempo ele é bastante descentralizador, ou seja, ele consegue montar uma equipe, fazer com que todos trabalhem em cima de uma visão que ele tem de futuro e de longo prazo e controlar essa equipe. E ele fez exatamente assim comigo no início do trabalho, ou seja, eu ainda estava no final dos meus estudos, ele abdicou da vida empresarial. Um dos primeiros atos dele como prefeito foi aumentar a IPTU, e nós temos uma empresa imobiliária. Ele falou assim, eu não sou mais empresário agora eu sou político. Agora eu sou prefeito e eu preciso aumentar a arrecadação da cidade e acho que está defasado o IPTU e nós temos que aumentar o IPTU. Então se vire você como empresário e pague o IPTU para a nossa cidade. Então ele, quando entrou na vida pública, na vida de prefeito, ele doou a empresa para nós, ele saiu do comando da gestão, das discussões, das decisões e de forma bastante descentralizadora passou o comando para nós. Mas sempre foi o nosso consultor, ele sempre esteve ali do nosso lado quando eu precisei de uma palavra para tomar uma decisão, e hoje eu também ajo até como um consultor dele na política, porque ele é o político, eu não sou o político, e eu também, como conheço e nós não temos nenhum tipo de segredo um com o outro, a gente pode ter a visão do todo. Porque é muito difícil você ter alguém do seu lado que tenha a visão do todo e o conhecimento do todo, para daí você dar uma opinião. E ele tem o conhecimento do todo dos nossos negócios e eu tenho a visão do todo da política. Então a gente acaba sendo um confidente do outro e até dando conselhos um para o outro, cada um na sua área. Pois é, né? Você considera o teu pai um visionário? Ele é uma pessoa que, como você disse, quando a gente chegava nos anos 90 em São Paulo e dizia que era de Sorocaba, a pessoa não sabia se era Piracicaba, Sorocaba, se ficava a 500 quilômetros de São Paulo ou 50. É verdade. Então ele transformou a nossa cidade, ele fez
com que a nossa cidade fizesse parte do cenário não só paulista nacional, mas até mundial, com vários exemplos de cidades irmãs e conhecimentos adquiridos e transformados a nossa cidade de experiências adquiridas de outras cidades do mundo. Então, ele transformou a nossa cidade não só em orçamento, em riqueza, mas também em cidadania e amor à nossa terra. Pois é. E em 2004, depois que o Renato Amari foi eleito para o segundo mandato, isso foi em 2002, não é? Ele teve toda a administração, foi em 2000, na verdade, 2000 foi o segundo mandato. E que houve, inclusive, ele foi eleito já no primeiro turno, né? Com uma aprovação de mais de 86%, né, de aprovação do público sorocabano. E continuou trabalhando por Sorocaba, tanto assim que Sorocaba cresceu pela região da Zona Norte, onde hoje cresce cada vez mais. Era uma região que você, como empresário também, já via que era importante o crescimento? Nossa atividade empresarial ela sempre foi voltada para a Zona Norte de Sorocaba. Mas eu acho que a cidade de Sorocaba cresceu para todos os lados. Tanto para o sul, na região do Campolim, conurbando com Votorantim, a oeste com Vanelville, com toda aquela região do Sorocaba 1, já quase conurbada hoje com Araçoiaba da Serra, e também para a Zona Norte, além também de um pouco para o leste, que é um pouco limitado até pela topografia de muito morro e também de muita mata que deve ser preservada. Então, o crescimento aconteceu em todos os lados, eu acredito, Fernando. Mas a nossa atividade empresarial, ela sempre foi voltada para a Zona Norte e nós nunca mudamos esse foco, até para que não houvesse nenhum questionamento de nenhuma pessoa dizendo que a nossa empresa estaria indo atrás de algum desenvolvimento específico. Então, nós não mudamos em nenhum momento a nossa rotina de trabalho, a nossa rotina empresarial. Em 2004, quando se discutiu o plano diretor, pela primeira vez, depois do Estatuto das Cidades, como estava o Flávio Amari naquela ocasião? Você já era um empresário de fato? O empresário de fato, eu não sei qual é o momento que você vira ou não vira o empresário de fato, mas eu já naquele momento já tinha minha formação educacional concluída, com pós-graduação, já fazia parte já como representante do Secov naquela época, já fazia parte também da AELO, que é a Associação de Loteadores Nacional. Então já tinha bastante participação, até porque desde os meus 14, 15 anos, meu pai, talvez até nessa linha do visionário, como você colocou, já me colocou para participar dessas coisas todas e também até do nosso dia a dia. As minhas férias eu passava trabalhando na nossa empresa, porque para adquirir conhecimento, experiência e tudo mais. Então, naquele momento eu já tinha, mas também acredito que a cada ano que passa, a gente adquire uma experiência de vida e eu espero que daqui a um ano eu tenha mais conhecimento, daqui a 10 anos eu tenha mais experiência ainda, e eu acho que a gente sempre tem que buscar ficar um pouco melhor do que você foi ontem. Então acredito que hoje, 10 anos depois, eu estou um pouco melhor do que eu estava em 2004. E espero que em 2024 também aconteça o mesmo. Já esteja um expert também. Nunca um expert, mas sempre buscando mais conhecimento. Eu gosto bastante de leitura, gosto bastante de estudar, gosto bastante de conversar com pessoas mais velhas, porque eu acho que quando você conversa com pessoas mais velhas, você sempre aprende alguma coisa, e eu gosto bastante de ouvir as pessoas quando conversam comigo. É verdade, ouvir é importantíssimo, não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que a gente ouça mais do que faz, né, Flávio? Mas aqui nós vamos continuar falando, tá? Para que os nossos telespectadores continuem ouvindo. Flávio, 2014. Em 8 de maio de 2014, o governador Geraldo Alckmin aprovou, então, a tão esperada região metropolitana de Sorocaba, hoje envolvendo 26 cidades, incluindo já Sorocaba em todo este entorno. O Jornal Cruzeiro do Sul, aqui a TV também, Jornal Cruzeiro do Sul, e também a Rádio Cruzeiro FM, nós fizemos todo um acompanhamento nas 22 cidades no primeiro momento, que seriam as 22 cidades, para saber como seria esta receptividade dos prefeitos. E todos aprovaram. E agora são 26, definitivamente, já fechado em 8 de maio, aprovada a região metropolitana. Dá para se discutir o plano diretor de Sorocaba com a região metropolitana de Sorocaba, tendo Sorocaba como sede dessas 25 cidades? Eu acho importante, mas me causou um pouco de surpresa quando a Câmara convidou os prefeitos ou representantes dessas 2 dezenas e um pouco mais de cidades, e se eu não me engano, acho que teve representação só de Araçoiaba da Serra e de Itu, se eu não estou enganado. Então, faltou a participação de todos eles. É verdade. Eu acho que é um processo ainda. Eu acho que as pessoas ainda não estão acostumadas a discutir planejamento de forma integrada de todas as cidades. Mas a tendência vai ser essa.
E é importante em que essas cidades saibam o que está acontecendo em cada um dos limites, para que eles não tenham uma zona industrial, por exemplo, na divisa com alumínio, e alumínio com a divisa de Sorocaba seja uma zona de preservação ambiental. Ou seja, tem que ter essa integração, no mínimo com as cidades limites, no território em que está sendo discutido. Mas ainda é um processo, eu acho, Fernando, ainda falta essa evolução na região metropolitana. Eu acredito nesse conceito de planejamento integrado e de mais de uma cidade, até porque o mercado ele não acaba onde acaba a cidade, ele continua, tem que pensar em conjunto, mas ainda é um processo ainda muito longo e espero que o orçamento venha do governo estadual e que tenha verbas o suficiente para que não tire recursos da cidade-mãe Sorocaba para suprir necessidades das cidades vizinhas. Porque a nossa região administrativa, ou até a região metropolitana, é uma das mais pobres do estado. Então ela precisa sim da verba estadual para que esse conceito seja implantado sem tirar recursos municipais para atender demandas ou necessidades das cidades vizinhas. Você poderia explicar com as suas palavras o que é o plano diretor? O plano diretor, na minha opinião, é a lei mais importante de uma cidade porque ela regra no longo prazo, no médio e no longo prazo, como vai ser ocupado o seu território. E é nesse momento em que a gente consegue ter o planejamento. Saber onde nós vamos querer ter prédios, onde nós queremos só casas, onde nós queremos parque, onde nós queremos o comércio, a indústria, de que forma vai se acontecer o crescimento, se ele vai ser adensado, se ele vai ser espraiado, se vai ser um misto de verticalização e horizontalização, se vão ter blocos espalhados na cidade, núcleos residenciais ou comerciais, as escolas. 80% dos nossos deslocamentos acontecem para o trabalho e para a escola. Então é importante que o planejamento também faça uma previsão do problema que a gente vê hoje, não em Sorocaba, mas em grandes cidades do mundo, de mobilidade. É muito difícil o tempo que se perde e buscando um incentivo ao transporte individualizado. Nós temos que ter e buscar o nosso modelo de transporte para atender a nossa demanda. E o plano diretor é o responsável por isso. A hora que coloca a casa longe do trabalho ou longe da escola, você acaba aumentando o problema no futuro. E se você busca planejar o crescimento de forma inteligente, você minimiza no médio e longo prazo o problema do deslocamento e da mobilidade. Você vem estudando o plano diretor desde 2001. Críticas ou elogios ao plano diretor hoje, em 2014? A nossa cidade funciona muito bem. Nossa cidade tem um equilíbrio entre oferta e demanda que faz com que os preços dos imóveis aqui, comparado a outras cidades de mesmo porte do nosso estado, ele tem um preço que é bastante positivo, tanto para o comprador, que consegue um preço bastante acessível, quanto o empreendedor que consegue fazer o empreendimento. Nós não temos historicamente problemas na nossa prefeitura, independente da gestão do prefeito ou dos escalões todos, em aprovações e licenciamentos. Nós não temos esse tipo de problema aqui, como tem em algumas regiões, como Campinas, por exemplo, que teve muita dificuldade em aprovação e os preços ficam muito caros porque não se aprova. Agora, nós temos que tomar cuidado para que não haja uma movimentação agora em que mude a lei e que acabe atrapalhando não o ano que vem, mas daqui a 2 ou 3 ou 4 anos. Porque se você restringe a aprovação de empreendimentos ou restringe a ocupação territorial, você diminuindo a oferta aumenta o preço, porque a demanda continua igual. Menos pressionada agora, porque o crescimento populacional tende a diminuir ao longo dos próximos anos. A migração diminuiu bastante na nossa região. As pessoas não estão vindo mais do norte e do nordeste para o estado de São Paulo como vinham na década de 90 e início dos anos 2000. O crescimento do norte e do nordeste brasileiro tem feito com que muitos migrantes estejam até voltando para as suas regiões pelas oportunidades de emprego que tem lá. E também o crescimento vegetativo, aquela relação que existe entre nascimento e morte. O número de nascimentos por mulher diminuiu bastante nos últimos anos. Então, nós não vamos ter uma cidade, o que causa muita preocupação em algumas pessoas, inchada. A cidade vai crescer até 700, 750 mil habitantes. E depois ela vai ficar estagnada, porque ela não vai ter esse crescimento populacional verificado no passado. Mas nós temos que ter oferta imobiliária compatível a essa demanda para que a gente tenha ainda a opção das pessoas comprarem o imóvel com um preço acessível. Verticalização é a opção? Talvez não seja só a verticalização,
Talvez não seja só espraiar a cidade, tem que ter um equilíbrio disso tudo. Talvez verticalizar no centro é uma opção, talvez. Verticalizar em alguns bairros específicos é uma opção. O que não pode é de forma generalizada dizer, olha, só pode 6 andares. Não acho inteligente limitar a 6 andares de forma generalizada com mais de metade do território sorocabano. Também não acho positivo aumentar o tamanho mínimo do terreno, querendo dar mais qualidade de vida para as pessoas. Não é assim que você vai dar mais qualidade de vida para as pessoas. Será que é melhor uma pessoa morar num terreno de 150 metros ou num apartamento de 42 metros quadrados, Minha Casa Minha Vida? Não é coerência para mim numa proposta dessa. E se você aumenta o tamanho mínimo do terreno, como é a proposta atual do Executivo para a Câmara, aumentando de 150 para 200 metros o tamanho mínimo do terreno na zona mais periférica, nós vamos incentivar a coabitação, ou seja, mais de uma família morando na mesma casa. Já existe isso hoje com 150. Nós vamos incentivar a migração. As pessoas, em vez de comprar um terreno em Sorocaba, vão comprar um terreno em Salto de Pirapora ou em Araçoiaba. Não acho ruim, desde que seja uma opção própria. Quando você é expulso da sua cidade por não ter condição financeira de adquirir um imóvel, é ruim, porque ele vai morar em Salto de Pirapora e vai continuar vindo trabalhar ou estudar em Sorocaba. Então não é positivo para o mercado esse tipo de restrição à ocupação e ao empreendedorismo. Nós vamos aumentar o preço do imóvel, afastar as pessoas, aumentar a coabitação, aumentar eventualmente até um pouco de invasão ou ocupações. Não existe mais hoje invasão em área rural, como era um problema 10, 15 anos atrás. O que a gente está vendo hoje nas capitais são movimentos de pessoas buscando até de forma oportunista invadir terra em área urbana. E a hora que a gente tem a oferta de imóveis para atender essa população, nós minimizamos o risco de invasões ilegais, ocupações ilegais, que são muito mais danosas para o meio ambiente. É possível imaginar o ideal ou não? O ideal a gente sempre tem que buscar. Nós temos que buscar sempre o possível, eu acho. Porque o ideal é muito difícil pela realidade que a gente vive. Realidade econômica, realidade judiciária, a demora nos processos legislativos, nos processos de decisões judiciais. Então, o ideal está lá. Mas a gente vive num país em que nem sempre o ideal é possível. Então nós temos que encontrar o que a gente consegue. Claro que o ideal seria todo mundo morar num terreno de 500 metros quadrados, numa casa de 100, 150 metros quadrados e ter dinheiro para pagar todos os remédios, a educação. E nós não podemos ter isso hoje. Pode ser que um dia a gente tenha. Então nós temos que adequar a realidade, ao que é possível, com a legislação atual, buscando sempre atender o que a gente puder das pessoas. Na mobilidade urbana, a alternativa seria BRT e VLT? Não sei. Talvez o BRT ajude, o VLT sim, mas a gente não sabe que momento que é o sistema viário, o incentivo do governo federal ao transporte individual, com o aumento da nossa frota. Não adianta a gente aumentar mais avenidas com o número de carros que estão chegando. São milhares de novos carros por mês na nossa cidade de frota e não existe sistema viário capaz de atender isso. Então, nós temos que encontrar um modelo ideal. Esse modal de transportes, ele é dependendo do tamanho, da geografia da cidade, do tamanho da população, dos distanciamentos. Eu acho que nós estamos no caminho certo de pesquisas, investimento no BRT, buscando alternativas para essa linha férrea que cruza de oeste a leste a nossa cidade para transportar pessoas, mas nós temos que fazer com que os indivíduos andem menos com o seu próprio carro de forma individualizada e que busquem não com uma proibição, mas com incentivos a usar o transporte coletivo. Transporte coletivo ou a proximidade do local de trabalho? A combinação dos dois. A combinação dos dois. Singapura, por exemplo, tem um projeto que em 4 ou 5 anos não vai ter nenhuma pessoa que fique a menos de 400 metros de uma estação de trem. Sei lá, é difícil a gente ter isso aqui. Esse seria o ideal. Nós temos que trabalhar com o possível. O que é o possível? Talvez o que o Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, está fazendo, que é o quê? No plano diretor de lá, um raio de 600 metros, por exemplo, dos terminais ou das estações de metrô, de trem, em que pode-se fazer um adensamento maior. Nos eixos de transporte, um adensamento maior, 300 metros dos eixos de transporte, pode ter mais adensamento. A combinação é o ideal. O espraiamento da cidade ele é bom desde que também traga
também a escola junto, o trabalho junto, e nós podemos ter isso. Nós não temos só uma região de trabalho. O trabalho tem no centro, tem na Zona Industrial do Éden, um novo polo sendo criado agora na Zona Norte com a vinda da fábrica e dos seus satélites, ou seja, dá para ter uma combinação de verticalização e espraiamento, criando núcleos e células da cidade em que você tenha centros de compras e as pessoas possam ficar numa determinada região, não porque são obrigadas, mas porque tem a opção de. Uhum. Perfeito. Flávio, nosso tempo aqui já esgotou. Que pena. Pois é, o assunto vai longe, plano diretor, e vai mesmo. Ainda bem que vai ser discutido ainda já no segundo semestre. É verdade. Precisa de muita discussão, né? Eu acho que o importante é discutir e encontrar de forma democrática e institucional. Esse é o papel que eu tenho sempre buscado, conversando com os vereadores dessa forma institucional, no Executivo, na Câmara, nas secretarias, com as entidades da sociedade civil organizada. Eu acho que nós temos que construir o ideal para nós, que talvez seja o possível. Muito bem, obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Foi um prazer, obrigado pelo convite. Flávio Amari, que é um são bentista roxo e também nascido na Alemanha. Não. eu sou de origem libanesa também. Muito bem, Flávio, obrigado. A gente ia falar de Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo já trouxe tantas coisas que vamos deixar para outra época. Quem sabe lá em 2018, né? Quem sabe. O Vida Pública de hoje conversou com o empresário, vice-presidente e diretor regional do Secov em Sorocaba, Flávio Amari. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.